Fluminense recusa a proposta milionária. Scarpa com medo do Flu, jogadores podem sair do Fluminense e Flusão rumo à Sul-Americana. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes, é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento. Dessa maneira, mais e mais pessoas vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos um giro te atualizando sobre tudo o que está acontecendo no Fluminense Futebol Clube. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito que conversar sobre o Fluminense na tarde desta quarta-feira. Primeiro, Fluminense recusa a proposta milionária, exatamente. O Flusão recusou a proposta pelo John Arias, proposta essa que veio do Galatasaray ali pós-fechamento de janela. Na realidade, essa notícia só foi divulgada na noite de ontem, em apuração do TNT Sports, e foi divulgada ali que o Fluminense recusou uma proposta do Galatasaray, equipe da Turquia, que gira em torno de 12 milhões de euros, cerca de 74,7 milhões de reais por John Arias, uma proposta milionária que ultrapassaria até mesmo os valores do Alexander. O Alexander foi vendido ao Al-Ahly do Oriente Médio pelo valor de 55 milhões de reais, e aí surgiria essa proposta pelo John Arias de 74,7 milhões de reais para a contratação do meio-campista tricolor. Ele que vem sendo destaque aí dessa nova campanha do Fluminense de reabilitação no Campeonato Brasileiro, já visando áreas melhores. Inclusive, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e vai esclarecer tudo o que está acontecendo. A diretoria tricolor descartou qualquer saída do John Arias em 2024, mas é claro, não tirou a possibilidade de seguir com conversas e finalizar a negociação na janela de transferências do início do ano que vem, em apuração do TNT Sports, mais preciso da jornalista Aline Nastari. O atacante, inclusive, não está no Fluminense porque viajou para se apresentar à seleção colombiana para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. O Arias, que inclusive foi pai aí na segunda passada, né, acabou recebendo essa bênção de se tornar pai, e agora na sequência, no próximo dia 21, completa 27 anos e já reforçou nos bastidores do Fluminense que tem um sonho em jogar na Europa. Exatamente, essa informação que partiu ali dos bastidores tricolores. Depois de um vídeo, John Arias esclarece que tem vontade de jogar na Europa, é um dos sonhos dos jogadores. A proposta, inclusive, foi bem recebida pelo jogador do Galatasaray. Quando ele olhou ali com bons olhos a possibilidade de estar jogando no futebol ali turco, mas deixou a decisão nas mãos da diretoria tricolor, e o presidente Mário Bittencourt tem um combinado, né, que todas as propostas seriam consideradas somente a partir dos 10 milhões de euros, o que é o caso dos turcos, ou seja, o John Arias deixou ali a decisão nas mãos do Mário Bittencourt para poder prosseguir com a negociação, e agora o Fluminense, como foi muito bem esclarecido aqui, só aceita propostas acima de 10 milhões de euros, o que foi o caso do Galatasaray, mas não foi para frente por opção até mesmo da diretoria tricolor. Prosseguindo com o giro de notícias, Scarpa com medo do Flu. Exatamente, o Scarpa ali deu uma entrevista, eu já vou te falar o que ele falou, mas antes, para você que está acompanhando esse vídeo até aqui, é muito importante, deixe seu like, deixe seu comentário e também compartilhe para todo mundo, para que todos possam saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos o giro de notícias do Fluminense Futebol Clube, te deixando 100% informado. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 18 de setembro, numa quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Maracanã. E pelo primeiro jogo, né, das quartas de final da Copa Libertadores da América, ainda tem a volta que acontecerá ali em Belo Horizonte no dia 25 de setembro, também às 19 horas. Com o time mineiro, isso, né, porque o time mineiro fez uma melhor campanha na Libertadores da América na primeira fase, ele decide em casa. O River Plate, possível adversário do tricolor, caso avance para as semifinais da competição, tem a melhor campanha geral, então o Fluminense pode decidir mais uma partida fora, caso se classifique contra o Atlético Mineiro. E aí chegou o momento da fala do Scarpa, ele que é ex-jogador do Fluminense, inclusive um dos crias das divisões de base de Xerém, abriu o jogo ali e falou sobre a perspectiva dele para esse confronto contra a sua ex-equipe, e as aspas foram as seguintes, abre aspas: infelizmente vamos pegar o Fluminense nessa fase boa, poderia ter sido um pouco antes, mas vai ser um grande confronto, disse o jogador em tom descontraído, ou seja, deixando claro ali que todos os jogadores do Atlético Mineiro sabem que o Fluminense está melhorando, sabem que o Fluminense está numa fase melhor e numa crescente, não só no Campeonato Brasileiro, mas isso também agrega e afeta todos os campeonatos, até mesmo em âmbito internacional. Prosseguindo com o giro de notícias, jogadores podem sair do Flusão. Exatamente, o Fluminense está aí com 8 jogadores em final de contrato, e eu vou te trazer essa lista completa com informações exclusivas sobre ali a possibilidade de renovação de alguns nomes. O Fluminense segue focado na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, agora bem melhor, né? Já está visando novos ares, a Sul-Americana, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E um dos casos que está dando o que falar nos bastidores tricolores é sobre essa possibilidade de perder alguns jogadores importantes dentro desse novo ciclo.
Conforme as informações levantadas aqui pelo BTB Esportes, a equipe hoje tem 8 jogadores na lista de fim de contrato. O goleiro Felipe Alves, Gustavo Ramalho, o zagueiro Manuel e os laterais esquerdos Diogo Barbosa e Marcelo. O volante Felipe Melo e os pontas Lucume e Marquinhos estão em fim de contrato. A informação que nós temos é a seguinte: as informações que nós temos hoje referente a essa renovação de contrato é uma exclusiva aqui do BTB Esportes. O Marcelo está prestes a renovar o seu contrato com o Fluminense por um período de mais 6 meses. Ou seja, o Marcelo está próximo da sua renovação com o Fluminense. De resto, não vemos mais movimentações em relação às possibilidades de renovação. O Felipe Alves já está se despedindo, inclusive, já havia dito ali que não prosseguiria contrato com o Fluminense. Nós temos aqui também o goleiro Gustavo Ramalho, que pelo que parece também não teremos a renovação de contrato. Os zagueiros Manuel, que é uma prioridade da diretoria do Fluminense, pode haver sim essa renovação, não tenho a informação precisa, mas é um zagueiro que a diretoria gosta de ter no elenco, no cartel. Diogo Barbosa deve estar regularizando as suas condições para renovar o contrato também. Marquinhos, infelizmente, pela multa que é grande para manter o Marquinhos no Fluminense, e o Arsenal não quer a renovação, possivelmente está se despedindo rumo novamente à Inglaterra. Os pontas Lucume não deve ter essa renovação também, o ponta Lucume, perdão, e o volante Felipe Melo, que é essa grande incógnita de possibilidade de renovação nessa janela tricolor. O Felipe Melo que já tem uma idade avantajada, ou seja, ele não fica com seu futuro definido no Fluminense por conta muito dessa situação e também por não estar sendo utilizado em muitos jogos do Fusão por conta de uma lesão mais grave. Mas a informação que o BTB Esportes precisa é que o Fluminense deve renovar o seu contrato com o Marcelo por um período de mais 6 meses e é questão de tempo para esse anúncio acontecer nas próximas semanas. Prosseguindo com o Giro de Notícias, Flusão rumo à Sul-Americana. Exatamente, o Fluminense vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro após mais uma vitória contra a equipe do São Paulo no estádio do Maracanã. Gol do Cauê Elias e gol também ali do Keno, próximo dos minutos finais. E nos últimos 3 jogos foram 2 vitórias e um empate da equipe tricolor. Os bons resultados tiram o time da zona do rebaixamento, né, que hoje com 27 pontos ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Nacional, e agora o primeiro dentro do Z4 é o Corinthians com 25 pontos. O tricolor ainda tem um jogo a mais para disputar, tá? O Fluminense tem um jogo a menos na tabela do Brasileirão e pode ainda conseguir ali mais 3 pontos, ou seja, times da zona do rebaixamento, apenas o Cuiabá, que tem 2 partidas atrasadas do Fluminense, tem uma partida atrasada para esse jogo tão importante. Até te deixando informado sobre isso, a gente traz essa perspectiva em relação a essa possibilidade do Fluminense estar melhor na zona, longe da zona do rebaixamento, perdão, melhor no Campeonato Brasileiro. O Fluminense já está mais próximo até mesmo da zona de Sul-Americana. A gente sabe que a Sul-Americana ronda ali até a 8ª colocação, caso tenhamos ali um campeão brasileiro, e o Fluminense não está tão distante. Você vai olhar a tabela do Brasileirão aqui do lado e vai poder tirar a sua conclusão referente a isso. Você pode até dar uma analisada em relação aos pontos do Fluminense em relação aos últimos jogos, mas a realidade é que o Mano Menezes tem sido um grande herói para esse elenco tricolor, tem sido a cara da reformulação, o cara que está trabalhando em relação a esses pontos e que vai melhorando o Fluminense cada vez mais em relação a aspectos positivos. Galera, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes, esse giro de notícias do Fluminense Futebol Clube. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também o seu compartilhamento para mais e mais pessoas poderem acompanhar esse conteúdo. Me despeço por aqui mais uma vez, muito obrigado. Eu me chamo Yuri Duque, nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Um forte abraço.